Boa noite, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, bem-vinda à nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, aqui em Arco Verde, na Diocese de Pesqueira, Estado de Pernambuco. Estamos na Escola de Formação Permanente São João 23, em mais uma aula sobre o curso de catequese, do Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando das segundas e quartas-feiras à noite. Sempre às 7 horas estamos passando uma hora de conversa sobre o Catecismo da Igreja Católica. Peço a você que se identifique desde já onde você está. Abraço ao pessoal de Floriano, no Piauí, que está conosco, embora tenha mandado para nós o Zap. Acompanha também nossas aulas lá em Floriano, no Piauí. O pessoal que está lá no Ceará também com a gente, acompanhando as aulas, né? Me mandaram o Zap, fazendo observações sobre a aula. E nós estamos então neste itinerário de fé, estudando o Catecismo da Igreja Católica. Peço a você que se identifique aí, colocando sua cidade, colocando seu estado, onde é que você está, para que a gente possa saber quem é quem, onde está. Pode também fazer sua pergunta, se quiser fazer, tiver alguma dúvida, vá perguntando que a gente vai conversando por aqui, né? A gente vai tirando as dúvidas. É importante que também as dúvidas que surjam possam ir sendo dirimidas a partir desses encontros. A gente vai perguntando, vai conversando, vai contra-argumentando. A fé não é uma coisa que não se discute, não é uma coisa que não se pergunta. Pelo contrário, a gente pergunta para entender melhor, para conhecer melhor, para amar mais, para crer melhor, né? Então é bem nessa linha que a gente quer fazer essas aulas assim, muito participativas, com a sua presença, o seu questionamento, a sua indagação, né? Nós vamos sempre anotando a sua pergunta, que vai aparecendo por aí, vai pegando a sua pergunta, trazendo para cá, vamos conversando dentro dessas nossas aulas. Então, nós vamos iniciar hoje, estamos dando continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nesta edição que você tem aí, ou na edição que você tem na internet, também pode ser, tem muitos sites que tem o Catecismo em PDF, você pode ter baixado, inclusive. A gente vai começar então e dar continuidade, aliás, ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Para tanto, eu quero lhe convidar, antes de começar a nossa aula, a que nós possamos nos colocar na presença de Deus e possamos pedir a luz do seu Espírito e a gente possa, assim, mediante a palavra que está aqui na nossa frente, a luz de Deus que está sobre nós, no simbolismo rico da luz, e o crucificado que nos envolve com a sua presença amorosa, possamos então suplicar o Espírito de Deus rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja bem, nós, para começarmos a aula de hoje, conversarmos um pouco sobre o artigo do credo de hoje, eu vou sugerir a você que pegue aí no final do seu catecismo o índice para a gente poder entender onde é que a gente está. Até para quem está chegando agora, também está tendo essa primeira aula, tendo esse primeiro encontro, para a gente se situar aqui no índice geral que você tem aí no final do seu catecismo. Você já entendeu que o catecismo católico ele tem 4 partes, não é? A primeira parte é a profissão de fé, a segunda parte os sacramentos, a terceira a parte moral com os mandamentos e a quarta a parte de espiritualidade com a oração. Então, essas 4 partes nós estamos estudando passo a passo. Nessas 4 partes existem seções. Cada parte dessa tem algumas seções. Nós estamos na primeira parte que tem 2 seções, né? A primeira seção que a gente já viu foi sobre a dimensão de fé do eu creio e nós cremos. Passamos por tudo isso, vimos o que é ter fé, vimos que a fé parte de um ato individual para chegar a um coletivo. A igreja professa a fé enquanto individual, cada um a sua fé dizendo eu creio, mas também professa a fé junta dizendo nós cremos.
Nós vimos toda a forma de estudar a fé, a partir da transmissão da fé, como falar de Deus, etc. O homem capaz de Deus, Deus que veio ao encontro do ser humano, etc. Isso foi a primeira sessão do catecismo, da primeira parte. Nós entramos na segunda sessão, que é a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. E aí entramos, vendo que existiram vários símbolos da fé, são os chamados creios, ou credos, como queira chamar, e dois deles a igreja separou para colocar no catecismo, que é o credo apostólico, esse que a gente reza normalmente, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais longo, né, que a gente está estudando, inclusive, agora. Então, dentro dessa segunda sessão, nós entramos trabalhando o capítulo 1, que era sobre creio em Deus Pai. E a gente viu no encontro passado, a partir do parágrafo 1, creio em Deus, creio em um só Deus, Deus que revela o seu nome, e o seu nome é eu sou aquele que sou, aquele que era, aquele que será. Deus que é aquele que é verdade e amor, está ao alcance da fé no Deus único, etc. E aí a gente entrou no parágrafo 2, trabalhando o Pai e falando da dimensão da Trindade Santa. As pessoas da Santíssima Trindade. Nós vimos, eu estou recapitulando o que a gente já viu até agora nesse curso do Catecismo. Depois a gente falou sobre a revelação, a Trindade Santa na doutrina da fé e as obras divinas e as missões trinitárias. Isso nós vimos até aqui. Hoje nós vamos tomar o ponto 268 do Catecismo, que é o parágrafo 3º, que fala sobre Todo-Poderoso. Lembra que está estudando o credo? Creio em Deus Pai. Hoje vai estudar Todo-Poderoso. Por que é que o credo tem esta afirmação e faz questão a igreja de colocar dentro da profissão de fé esta afirmação? Primeiro a gente vai olhar os artigos do catecismo para entender melhor o que está por trás dessa necessidade de proclamar a Deus como Todo-Poderoso. Pegue comigo, por favor, o número 268. Diz assim: de todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Não se fala de beleza de Deus, não se fala de outra dimensão que não seja a onipotência de Deus. Continua o texto. Confessar esta onipotência é de grande importância para a nossa vida. Por quê? O ser humano, ele é criado por Deus. Automaticamente, toda criatura depende do seu Criador. É por isso que no credo a gente não diz que Jesus foi criado, foi gerado. Para nós, seres humanos, nós somos criados por Deus e temos uma dependência desse Criador. Por isso, o texto do Catecismo vai dizer assim, confessar a onipotência de Deus é de grande importância para a nossa vida. Por quê? Porque nós reconhecemos exatamente que dele viemos e a ele deveremos voltar. A origem humana é divina. Confessar a onipotência de Deus é já qualificar esta vida humana com uma centelha da divindade. Aquilo que o Vaticano II chamou de sementes do Verbo, que a gente tem marcado isso já nos documentos conciliares. Então, nós temos a necessidade de proclamar Deus como Todo-Poderoso. E não é uma questão de ideologia, porque Deus é todo-poderoso, que vai remeter a questões ligadas a questões históricas, etc. Não. A onipotência de Deus se faz necessária que seja professada, acreditada e proclamada pelo ser humano. Isso vão dizer os santos padres da igreja, na igreja primitiva, eles vão trabalhar muito isso, essa ideia de Deus onipotente. Aquele que tem todo o poder e que, por natureza, sendo ele onipotente, nós, seres humanos, como criaturas, como filhos mais tarde de Jesus, mas criaturas dele, criados por ele, somos chamados a proclamar a sua onipotência. Diz o catecismo ainda: nós cremos que esta onipotência é universal,
Pois Deus que criou tudo, não é? Está lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 1, governa tudo e pode tudo. Aqui, pare comigo, por favor, para a gente entender uma coisa. Deus que pode tudo, governa tudo, diz o catecismo, criou tudo e governa tudo. Nós não podemos confundir isso com aquela ideia que se passa por aí muito, do Deus do impossível, na linha dos milagres, dos prodígios, na linha de que Deus pode fazer coisas mágicas, pode fazer... Não é nessa linha que o catecismo acentua a onipotência de Deus. O catecismo acentua a onipotência de Deus a partir do reconhecimento que o ser humano deve ter daquele que o criou. Não é por um Deus miraculoso que o catecismo experimenta e traduz a ideia de um Deus que tudo pode, que criou tudo e faz tudo. Não é na ideia de que Deus é capaz de curar um câncer aqui, de fazer isso aqui, de fazer um milagre. Ele pode tudo, mas não nessa linha de curandeirismo. O que a gente tem visto muito hoje é uma certa distorção desta onipotência de Deus para um lado meio que mágico, para um lado meio que assim, vamos dizer, de algo pitoresco, que tem a ideia simplesmente de um Deus que, como se Deus tivesse uma varinha de condão que toca aqui e as coisas acontecem. A gente vai ver mais tarde, no catecismo, que esta relação da onipotência de Deus com a nossa insignificância ganha outro sentido depois de Jesus, que deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho. A gente passa a ser filho de Deus. Aí ganha outro viés a situação. Mas o catecismo diz exatamente isto. A afirmação de que Deus é onipotente é também de amor, pois Deus é nosso Pai, vai dizer São Mateus no capítulo 6. Deus é nosso Pai. E é aí que é bonito isso aí, entendeu? É aí que começa essa relação amorosa de fé entre o ser humano e Deus. O que faz um pai na vida de um filho? Qual o papel de um pai de verdade na vida de um filho? E se você for comparar o parâmetro humano do pai para com o filho, você imagine esse parâmetro milhões de vezes infinitamente de Deus para conosco. Se um pai já ama o filho, imagine Deus se não nos ama muito mais. Então Deus é nosso Pai. E a afirmação é misteriosa porque somente a fé pode discerni-la. Por quê? É na fraqueza que a força se realiza plenamente. Vai dizer São Paulo isso na segunda carta aos Coríntios. Então, afirmar a onipotência de Deus é mais do que dizer que Deus é grande. Isso aí é redundante. É mais do que dizer que Deus tem poder. É redundante. A gente já sabe disso. Afirmar a onipotência de Deus é reconhecer a nossa dependência dele, mas não para que ele faça somente curas em nós. Porque também hoje nós temos uma categoria de cristãos que só tem buscado a Deus se ele curar. Se ele não curar, larga de mão. Para quê? Não precisa de um Deus que não faça nada, ele tem que fazer alguma coisa na minha vida. Isso é muito complexo, né? Então, neste número 268, nós temos exatamente esta realidade de um Deus, a necessidade de proclamar a onipotência de Deus dentro do reconhecimento da nossa pequenez. O ponto 269 vai dizer que ele realiza tudo quanto quer. Isso é do Salmo 115, né? Ele realiza tudo quanto quer. Agora, veja bem, existem perguntas por trás disso que são muito curiosas. Isso eu recebi já de uma sala de aula, de um aluno, recebi de uma criança que me fez também essa pergunta. Se Deus pode tudo, por que tem o mal no mundo? Se Deus é amor, por que existe ódio no mundo? Se Deus pode tudo, por que Ele não acaba com a miséria, com as coisas que tem ruins no mundo? São perguntas curiosas que nós vamos entendendo e buscando respondê-las ao longo do catecismo. Há alguns artigos do credo que vão entrar nessa história, que vão tentar responder de que maneira a gente pode interpretar
a existência do mal do mundo quando Deus tem onipotência. E poderia fazer muita coisa, inclusive extirpar o mal do mundo. Nós veremos isso ao longo do catecismo, em alguns pontos, algumas situações bem pontuais que nós vamos ter que colocar aqui. Mas vamos para o número 269. Diz assim: as Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Aí vem as passagens que falam sobre isso. Ele é o soberano de Jacó, está lá no Gênesis 49. Ele é o Senhor dos exércitos, o forte, poderoso, está no Salmo 24. E se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, como tem o Salmo 135, é porque fez o céu e a terra. Ele não teria nenhum poder sobre os dois se os dois não tivessem sido criados por ele. Por isso, nada lhe é impossível. A gente vai encontrar isso tanto em Jeremias quanto no Evangelho de São Lucas, quando o anjo Gabriel diz para Maria exatamente isso. Nada lhe é impossível. E ele dispõe de sua obra como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. O que é que está acontecendo hoje? O catecismo diz isso. E o que é que está acontecendo hoje? O ser humano tentando criar ares de divindade. Quando um ser humano olha para outro e traduz nele ares de divindade, isso passa a se chamar idolatria. Quando eu vejo no ser humano mais do que ele deve ser, faço dele uma estrela, ou mais do que uma estrela, quase que uma divindade totêmica, isso é idolatria. Idolatria. Os ídolos são feitos dessa forma, são construídos a partir de imagens que a gente vai criando, que a gente gostaria de alcançar e não alcança, e como ele já alcançou, então ele é muito superior a mim, ele é aquele que é ídolo. Por isso que Jesus nunca deve ser ídolo de ninguém. A gente encontra aqui e ali alguém dizendo: Jesus é meu ídolo. Não, senhor, não, senhora. Aí você vai colocar na esfera dos humanos que se superaram em alguma situação e por isso são modelos para os demais. E se você for olhar quantos ídolos tem hoje e o que esses ídolos andam dizendo e que são copiados fidedignamente por aqueles que os seguem, se você olhar quantos ídolos tem hoje, Deus não pode entrar nessa esfera. Eu me lembro que a Xuxa, quando fez um grande sucesso, né, que era aquele auge, era a babá das crianças daquela época. Hoje a babá é o celular. Mas na época a Xuxa, você estava o menino na frente da televisão, o menino ficava ali a manhã todinha, não dava trabalho nenhum, a Xuxa tomava conta deles. Hoje é o celular que faz isso, você coloca a criança aqui, pronto, ali ele fica quietinho. Mas quando a Xuxa fez aquele sucesso todo, ela tem uma canção que ela fala sobre Deus, chamando Deus de o cara lá de cima, né? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Primeiro, aqui nós temos duas incoerências numa afirmação tão pequena. Primeiro, que nós não podemos transpor Deus a uma esfera humana. Deus não pode ser colocado em uma esfera humana, a não ser na pessoa de Jesus. E a segunda coisa é que o lá em cima, se ela está se referindo à eternidade, ao céu, é uma construção humana com base naquilo que a gente pode contemplar só até o limite humano, porque o céu não é necessariamente em cima, embaixo, de lado ou em frente. A Sagrada Escritura vai falar que o céu é a contemplação do ser humano, e os santos padres vão falar sobre isso também, é o ponto mais alto de contemplação do ser humano. A finalidade humana é contemplar a face de Deus. Isso é eternidade. Não é em cima nem embaixo, não é coisa do tipo. Então é preciso ter cuidado para que Deus não seja reduzido a um plano de idolatria, porque isso pode ser perigoso. O ídolo eu admiro hoje, amanhã posso não admirar mais. E quantos ídolos já vieram, já foram, já passaram, e quase nem são falados mais certos ídolos que na época eram todo mundo atrás.
A gente precisa ter cuidado. Eu hoje vi uma postagem de um frei, padre famoso, que está fazendo uma live para comemorar 1 milhão de inscrições no canal do YouTube. Eu fiquei me perguntando, fazer uma live para comemorar 1 milhão de seguidores, 1 milhão de pessoas inscritas no YouTube. Eu fiquei me perguntando qual o sentido disso. Se o trabalho for para evangelização, não faz sentido. Se o trabalho for para converter o povo a Deus, não faz sentido. Quem faz isso é Deus, não somos nós. Qual é a lógica de fazer um show, inclusive com convidados especiais, famosos, para comemorar 1 milhão de inscrições no YouTube? A meu ver, precisa-se entender melhor isto para não cair num estrelato clerical ou num protagonismo clerical apenas. As pessoas passam a ver aquele padre, passam a ver aquele artista, deixam de ver o conteúdo e a quem ele propaga. Se a gente não tiver cuidado, na igreja a gente cai nessa. Eu quando vi a postagem, a mim me pareceu nada mais, nada menos do que isto. Uma autopromoção, vejam, eu cheguei a 1 milhão de curtidas, de inscrições, por isso preciso fazer uma live para comemorar isto. Me pareceu um pouco tanto estranho para quem se propõe ser um instrumento de Deus evangelizando as pessoas. Eu não tenho preocupações se o meu canal tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, para mim pouco importa. Se tivesse o suficiente para transmitir, seria o suficiente já. Não é essa questão de quantas pessoas nos seguem, quantas pessoas nos curtem, quantas pessoas nos compartilham. A gente termina entrando nessa esfera dos famosos aí, que estão contando hoje quantas pessoas estão aqui ou ali. Eu nunca fiz show preocupado com quantas pessoas tem na plateia. Para mim isso não faz sentido. Sobretudo show religioso, mais ainda. Porque se tiver uma pessoa na plateia que seja tocada pela música, já terá valido. Não interessam milhões. O risco de a gente cair nessa esfera de idolatria é complicado. E eu vi os compartilhamentos por todos os lados. Que a ideia era essa mesmo, de compartilhar várias coisas. Para comemorar, porque o cantor famoso, religioso, chegou a 1 milhão de inscrições no YouTube. Para mim, isso pareceu um tanto quanto absurdo e, ao mesmo tempo, uma coisa muito desconectada, muito fora da proposta evangélica de quem quer ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus para a evangelização. Quem é que tinha que ter a glória no momento desses? É uma pergunta que é feita. Aí vem, ainda no ponto 269, ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo a sua vontade. Isso a gente vai encontrar no livro de Esther, por exemplo, quando a rainha Esther se apresenta diante do rei e diz, peça o que quiser, e ela diz, concede a vida a mim e ao meu povo. É o Senhor que conduz a história, segundo a sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? Diz o livro da sabedoria. Essa imagem do Deus poderoso vem do Antigo Testamento, já desde lá da criação, passando por toda a literatura veterotestamentária, entrando a partir de todos os livros, a partir do Pentateuco, depois os livros históricos, sapienciais, proféticos, todos eles trazem a ideia de um Deus poderoso, soberano, que é chamado na música do Tedeu de Deus Sabaoth, né? Que o pessoal confunde muito aquela canção do Padre João Carlos, quando ele canta Deus Sabaoth, ou seja, Deus dos exércitos, Deus cheio de poder, Deus que tem tudo nas mãos e tudo pode e governa a nossa vida. Agora vamos passar para um outro ponto, para o ponto 270. Agora veja, vamos aqui. Preste atenção numa coisa. O fato de Deus ser poderoso não quer dizer que ele seja omisso e distante do ser humano. Isso é muito importante entender. Às vezes dá a ideia de que Deus é poderoso, tão inacessível, que parece que o ser humano se sente meio que abandonado. O ponto 270 do Catecismo diz, de todos tens compaixão, porque tudo podes, a partir do livro da sabedoria.
Aí entra o bonito da história da profissão de fé do credo. Quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou falando de alguém que tem todo o poder, mas se compadece da miséria humana. E aí que é bonito. Poderia perfeitamente, Todo-Poderoso, todos se arrastem aos meus pés. Todos se curvem apenas. Eu não me preocupo com esse povo. Não. Olha aqui o Catecismo 270. Veja bem o que diz. Deus é Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Aí nós temos a autoridade de um Pai, mas que é Pai. O poder de um Deus, que é Pai. E na sua autoridade exerce a paternidade. De fato, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. E aí vai pegar essa parte linda da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, que diz: eu serei para vós um pai e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É bonito perceber isso. Aí a relação sai de um pedestal apenas de onipotência e passa a um pedestal de paternidade. De paternidade. Segue o texto. Por sua misericórdia infinita, Deus mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A consequência do perdão dos pecados é a salvação. Aí você vai dizer, mas isso é uma coisa tão comum, tão elementar. Não, não é tão elementar assim. Porque se a gente for levar em conta a história humana desde a criação com o pecado original, a gente vai encontrar aí as razões para que Deus possa olhar para essa miséria humana e dar a esse ser humano uma dignidade. A partir de quem? De Jesus, que a gente vai ver mais tarde. Poderia ser somente onipotente Deus, no seu lugar, distante. Algumas igrejas pregam isso, que Deus é apenas onipotente, grande, eterno, soberano e basta. Mas não pregam a dimensão paterna de um Deus que ama e que perdoa. Esses atributos de amor e perdão poderiam ser perfeitamente pedidos só ao ser humano. Mas é que como a gente foi criado à imagem e semelhança dele, e aí a Sagrada Escritura diz que fomos a imagem e semelhança, e temos em nós a dimensão de Deus, por isso no coração humano habita o amor de Deus, e a gente não deveria nunca prescindir disso, porque a criação nos imputa claramente dentro de nós, coloca dentro de nós de modo muito claro e evidente o amor de Deus. Por isso que é muito importante saber isso. E mais do que saber, é importante compreender que Deus da onipotência desce e olha para a gente. Nem deveria olhar. Quem mandou a gente ser desobediente? Quem mandou a gente viver em pecado? Quem mandou a gente fazer o que não presta? Nem deveria olhar, mas olha, na sua onipotência, olha para nós com um olhar misericordioso. Veja que quando se reza o credo, tudo isso está por trás da minha profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Estou dizendo tudo isso. Estou dizendo tudo isso. Quando eu digo Todo-Poderoso, estou dizendo tudo isso numa palavra simples. O ponto 271 diz assim: a onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de tal maneira que nada pode estar ao poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Pronto, não é arbitrário de forma alguma. Isso é tão bonito, porque isso traduz para nós e vai desmistificando a ideia de um Deus que foi ensinado para a gente muito tempo foi ensinado para a gente, que Deus é somente aquele que castiga. Papai do céu briga.
Olha, não faça isso que Papai do céu está olhando, ele vai brigar, vai castigar. Papai do céu, quem de nós já ouviu isso? Na nossa criação, na nossa maneira de... Quem de nós não escutou isso, de alguma forma? Não é? Então veja, a onipotência de Deus não é arbitrária, diz o catecismo da Igreja Católica. De modo algum, porque nele todas as coisas foram feitas por ele e foram dadas para nós. Nós vamos para o ponto 272 e vamos caminhando para a nossa aula hoje é bem mais curta, sabe por quê? Porque eu não quero acumular muitos pontos, não. Esses pontos aqui são importantes que a gente vá discutindo e vá clareando as ideias, porque nós vamos precisar disso. Mais para frente no catecismo, eu vou precisar que você recorde essas ideias para retomar outros pontos importantes. Não esqueça. 272. O mistério da aparente impotência de Deus. Aí chega aquele problema que eu disse. Ué, se Deus pode acabar com o mal, por que ele não acaba? Ele não tem poder? Não é assim que a gente tratou agora há pouco? Pois bem, 272. Vamos ver o que o catecismo da igreja diz sobre isso. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Vai a pergunta para nós. Por que uma pessoa sofre? Por que existe o mal? Por que as coisas ruins existem se Deus é quem domina o universo? O catecismo vai tentar explicar isso assim. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Então vem aí a dimensão da encarnação, onde Deus demonstra o seu poder maior em seu Filho na cruz, vencendo o mal. Segue o texto. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O problema é que a lógica do mundo entende Deus de outro jeito. Na lógica do mundo, quem é poderoso detém todo o poder para escravizar. No caso de Deus, a onipotência de Deus é para amar. É aí que está a diferença. Em Jesus, o amor chegou ao extremo, entregue na cruz. Por isso que se fala que a onipotência de Deus chegou ao seu extremo na pessoa de Jesus, porque foi a cruz o amor extremo. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária riqueza, grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Isso é São Paulo quando fala aos Efésios. Aí continua o texto no 273 dizendo assim: somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender o seguinte. Nós estamos falando de uma realidade de um Deus onipotente. O Catecismo da Igreja Católica diz que somente se a gente tem uma dimensão de fé é que a gente chega à compreensão, ainda que não completa, dessa dimensão onipotente de Deus para entender também a explicação dos males do mundo. Segue o texto assim, dizendo, olha, desta fé, a Virgem Maria, esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Ou seja, eu sou fraco, quando eu sou fraco, então é que sou forte. É nas minhas fraquezas que Cristo se manifesta.
Mas vamos chegar a entender por que a gente tem essas fraquezas. Esta fé, a Virgem Maria, é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, lá em Lucas capítulo 1. Então, é uma fé que não é cega. E a gente já viu aqui a dimensão de fé qual é. Não é essa coisa de, eu agora creio e basta. Creio e basta. Creio e quero crer cada vez mais entendendo o que eu creio. 2,7,4. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível para Deus. Pois tudo que o credo a seguir nos propõe a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Isso vai nos falar o Catecismo Romano, no seu texto original. Ou seja, o ponto de partida para a gente conhecer ou buscar explicações também para a presença dos males do mundo é partir do reconhecimento da onipotência de Deus. Vamos só recapitular o seguinte. É inequívoco para todos nós que Deus tem poder. É inequívoco para todos nós que Deus é onipotente. A questão está ligada a como eu associo essa ideia da onipotência de Deus. O Catecismo deixou claro para a gente que não é aquele Deus com aquela onipotência de quem tem uma espada na mão e sai quebrando a cabeça de todo mundo e sai matando todo mundo, destruindo todo mundo. Não é essa onipotência da qual fala nem o Catecismo nem a Sagrada Escritura. Nós percebemos aqui, quando falamos da onipotência de Deus, nós falamos a partir de uma dimensão também de paternidade. E falamos de dimensão de amor presente em Deus. O Catecismo trouxe 3 situações bem interessantes, né? Aqui a gente vai pegar, por exemplo, no número 275, juntamente com Jó, o justo, nós confessamos que reconhecemos que Deus pode tudo e para ele nenhum pensamento é oculto. O problema é que hoje se fala tanto de Deus e se vende Deus de todo jeito por aí afora. Como se pudesse colocar numa prateleira de mercado e cada um vai lá, eu quero esse Deus aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Para nós cristãos, a dimensão do Deus onipotente tem a sua expressão máxima na pessoa de Jesus Cristo, que está contida no credo que a gente vai ver dentro disso aqui. 2,7,6. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja com frequência dirige sua prece a Deus Todo-Poderoso e Eterno, omnipotente, sempiterno Deus, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. A Igreja sustenta isso permanentemente. Você já percebeu que na missa, as orações da missa, a maioria das orações da missa são Deus eterno e todo-poderoso. A maioria das orações da missa trata dessa linha, no reconhecimento da onipotência de Deus e da sua presença no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso. Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso. E assim, várias outras fórmulas dentro da liturgia. Penúltimo ponto é este, 2,7,7. Deus manifesta sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. É bonito isso, porque a manifestação do poder de Deus, sobretudo na misericórdia, afasta a ideia de um Deus simplesmente carrasco, ou de um Deus que, tendo todo o poder nas mãos, faz questão de escravizar todo mundo. Você percebe que
A tentativa do catecismo da Igreja Católica é de simplificar as situações. E eu digo isso simplificar por quê? Porque as pessoas complicam muito a ideia de Deus. Mistura muita coisa. Chega até a confundir com crendice, com misticismo, com rituais. Os ritos são outra coisa. A dimensão de Deus onipotente não passa pelos ritos. Os ritos são formas celebrativas de a gente cultuar a Deus, mas ele não passa por isso o conceito. Deus não depende disso. Vamos lembrar do que o Missal diz no seu prefácio do Tempo Comum, quando diz assim: ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós não deixais, não é? Vós não, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, nós não deixamos de vos louvar, porque se em nada eles acrescentam ao que sois, contribuem para a nossa salvação. Os louvores são nossos. Não posso tratar Deus essa esfera de comércio. Deixa eu dar uma coisinha a ele aqui, ver se ele me ajeita aqui. A gente vai ter a oportunidade de estudar sobre as promessas. O que são promessas que o povo faz? Uma vela, uma fita no pé do santo, enfim, um ex-voto, assim chamado, né? O que é isso? Vamos chegar lá na frente. Mas Deus não se relaciona com o ser humano a partir de promessas, a partir de toma lá da cá. Se eu for bonzinho, ele me ajeita. Se eu não for, ele me desgraça. Não, necessariamente assim. E o último ponto diz assim: se não crermos que o amor de Deus é todo poderoso, como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho nos remir e o Espírito nos santificar? Claro, logicamente, todo princípio de fé nosso parte da ideia da onipotência de Deus. E aqui eu não estou falando só de Deus Pai simplesmente. É difícil falar de um Deus somente se não envolvemos a Trindade Santa nesse mistério de Deus inefável. É dentro disso que a gente hoje reflete sobre esta realidade do Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Neste encontro de hoje, a gente quis só dar essa pincelada, essa conversa com você, para entender um pouco por que a gente professa Deus como Todo-Poderoso. Porque existem algumas situações, às vezes, de pessoas que, não, Deus não é todo-poderoso, Ele é cheio de bondade, é cheio de misericórdia, é cheio de amor. E uma coisa não nega a outra, diz o catecismo, de forma alguma. Uma coisa não nega a outra, não passa de uma realidade distinta, separando as duas realidades como se elas fossem distintas. Uma coisa não nega a outra. A onipotência de Deus não exclui a misericórdia do seu coração. E a misericórdia de Deus não exime de forma alguma a sua onipotência. Onipotente e misericordioso. São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas, começa exatamente dizendo: onipotente e bom Senhor, são teus a honra, a glória e o louvor para sempre. Deus é onipotente e é bom. Ou seja, na sua grandeza está a misericórdia. Esta é a riqueza do Deus que nós cremos e sobre o qual professamos a nossa fé. Não criemos a imagem de um Deus distante, ou vingativo, ou pronto para pegar, na espreita para pegar a gente do pecado. Não criemos essa imagem. Por outro lado, não podemos jamais criar a imagem de um Deus também que é bonzinho demais e por isso a gente pode aprontar o que quiser, pode fazer o que quiser, que no fim da vida, se eu me arrepender, eu vou para o céu. O problema todinho é que a gente não sabe quando é o fim da vida. Até que poderia aprontar o que quisesse, se arrependendo depois, é perdoado por Deus. Mas você sabe o fim quando é?
Se não pode ser daqui a pouco? Se não é amanhã, se não é daqui a alguns anos? Então, assim, o difícil não é você conceber a Deus dessa forma, porque é complicado você ter que imaginar um Deus bonzinho, tantas vezes eu peco como Ele me perdoa. Tá. E a gente vai ficar nessa brincadeira de esconde-esconde, de pecado e graça. Seu pai é bonzinho, gente boa, aí você vai ficar aprontando o tempo todo, porque te dá uma sua, depois perdoa, te dá uma sua, perdoa, vai castiga, perdoa. É assim a relação com seu pai? E é assim que tem que ser a relação com Deus? Vou eu agora aprontar o que eu quiser, porque Deus me perdoa. Me faz lembrar uma vez uma pessoa que veio a uma confissão, e ao terminar disse assim, o padre, foi um jovem inclusive, ele disse, quando eu sair daqui, vou pecar bem muito. Mas qual é a lógica disso? Ele disse, não, porque foi tão boa a confissão que eu quero voltar outras vezes. Mas não precisa ser dessa forma. Não precisa dessa forma, não precisa você extrapolar a situação. De jeito nenhum. Então, olha, esse parágrafo que a gente estudou hoje, o parágrafo 3º, a gente aprofundou, então, a dimensão de Deus Todo-Poderoso. Na próxima aula vem o parágrafo 4º, que é Criador. Veja que é palavra do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. E a gente vai aprofundar, então, esse ato da criação, porque aí vai mexer com a questão do pecado. E vai mexer com a questão de um Deus que criou também o mal. Fica a pergunta no ar. O mal foi criado por Deus? Ele não é amor? Criou ou não criou? Quem foi que criou o mal no mundo? O catecismo vai lembrar isso e vai ajudar a gente a refletir nesse ato da criação, por que existe o mal? Por que a gente sofre? E por que é que a gente morre? São perguntas que estão subjacentes ao ser humano de modo muito permanente. Por que a gente sofre? Por que a gente morre? Por que existe o mal no mundo? Por que tanta gente ruim no mundo? É o que está para ser tratado na próxima aula, sobre a questão do Deus Criador, o parágrafo 4º, que envolve vários números, vários tópicos, e vai nos levar a refletir sobre várias situações neste parágrafo 4º. Depois vem Criador, aí vem do céu e da terra, e aí a gente vai falar sobre o que é o céu. As aulas para frente tem muita coisa para pensar ainda. Olhe o tamanho do documento. Tem muita coisa para a gente discutir ainda. Vamos devagarinho, não tenhamos pressa. Estudando, aprofundando. Você pode trazer suas dúvidas, então, para as nossas aulas. O que é que não ficou claro, o que é que não ficou bom? Deixa eu ir para cá agora. O que é que não ficou claro, não ficou bom na nossa aula. De repente tem palavras, situações que, padre, isso aqui não ficou claro não, eu não entendi muito claramente. O senhor pode dar uma clareada, repetir isso aqui, como é que foi? Estamos aqui à sua disposição, na nossa escola de formação, para tentar conversarmos juntos sobre a realidade da nossa fé. Bom, vou ficar por aqui hoje. A aula é mais curta porque o tema também é mais curto. E nem poderia ser mais longo porque termina causando sempre alguma dificuldade maior de compreensão. Eu recebo aqui a frequência do pessoal que está com a gente em Arco Verde, em Recife, em Belo Jardim, lá em Serra do Vento também, em Alagoinha, em Paulista e em São Paulo. Paulista em Pernambuco e São Paulo, capital. Eu agradeço muito a vocês que estão conosco, acompanhando esse curso, e a gente vai sempre conversando sobre essas realidades de fé que, para nós, são importantes. Oferecer ao nosso povo, é muito importante oferecer ao nosso povo esses conteúdos de fé que nos levam a pensar melhor no que cremos e dar razões mais profundas de nossa fé. Despeço-me de vocês, agradecendo e dizendo a vocês que estamos continuando com a nossa quaresma de São Miguel, todos os dias. Amanhã é terça-feira, nós vamos rezar amanhã a quaresma de São Miguel já na igreja. Amanhã é o retorno das nossas igrejas às celebrações presenciais. Amanhã é um dia muito importante. 7h da noite eu me encontro com você no canal, já na igreja com o nosso povo, na celebração presencial, daquelas pessoas que estão voltando para participar da missa presencialmente, mesmo sabendo que, mesmo com a missa presencial, as missas continuarão sendo transmitidas em nossos canais do Facebook e do YouTube. Tá certo? Amanhã a gente se encontra, então, às 7h da noite,
para uma nova celebração, para um momento de encontro nessa fraternidade que nos une na nossa escola de formação, em nossa reitoria de São Miguel. Uma boa noite a todos e que peçam e recebamos agora a bênção de Deus para que você possa ser iluminado pelo Senhor e caminhar amparado pela graça daquele que muito nos ama. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até amanhã na Santa Missa.